como racionalizar o tempo gasto na fabricação do seu produto e como diminuir o custo dele. É sobre isso esse vídeo. Aqui Magda Silva, essa fotinha que está aparecendo, e quem quiser me conhecer, tem vídeo aí na abertura do canal mostrando que aqui não é inteligência artificial, é um ser humaninho como vocês, tá bom? Magda, o que é racionalizar? Isso é uma palavra muito usada em empresas, indústrias. Eu fui gerente de produção a minha vida inteira, de calçados, confecções, e é uma palavra muito usada dentro da produção, onde você executa a tarefa, uma das tarefas que compõe um produto. Então, racionalizar, trazendo para o linguajar dos leigos aqui, quem não conhece, é diminuir, tá, gente? Então, esse vídeo é sobre diminuir, tá? Diminuir a mão de obra do seu produto. Pode ser artesanal, pode ser uma maquininha que tu faça para vender aí na sua cidade, pode ser até a dona de casa que está dentro de casa, tá? Fazendo o seu trabalho diário ali. Racionalizar é o segredo para a gente ganhar tempo. E eu não sei para vocês, mas para mim tempo é dinheiro, é o produto mais caro da nossa existência aqui. É o produto mais caro dessa nossa vida terrena, porque ninguém compra tempo aqui, né? Tu pode comprar um tempo do médico de meia hora para ele atender, mas na verdade você está trocando por um serviço naquele momento. O seu tempo de vida aqui, ele é o produto mais caro, porque você não consegue comprar tempo de vida, ok? Então, racionalizar é diminuir o tempo de processo daquele produto artesanal ou qualquer outro produto industrial ou diário, enfim. Vou brincar agora, tá, gente? Por favor, alguns homens racionalizam até na hora de fazer amor. Os homens têm vontade de me matar agora, né? Vamos lá. Brincadeiras à parte, eu estava aqui, por isso que esse vídeo foi feito, está sendo feito, gravado nesse momento. Porque estava eu aqui com uma bolsa que eu estou fazendo para uma amiga minha. E eu espero que ela não escute esse vídeo antes dela receber a bolsa, porque eu gostaria que fosse surpresa. Mas enfim, estava aqui olhando a bolsa, imaginando como que eu poderia fazer ela de uma forma mais rápida. Porque eu sempre penso em vocês, o canal aqui é em cima disso, e eu acostumei, desde muito nova eu trabalho nessa função. Eu tenho 60 anos e o meu primeiro trabalho foi com 25 anos, trabalho de chefia que eu quero dizer, foi com 25 anos, e a função era essa, racionalizar o tempo de produzir algo, de fazer algo, e na época era dentro de uma fábrica de calçados. Resumindo, gente, hoje muita gente critica um país aí fora que é uma potência mundial. Já acredito que já seja a maior potência mundial. Há 35 anos eu estudo essa potência, porque eu trabalhava nessa empresa quando me disseram que estava vindo uma potência e os tigres asiáticos estavam vindo para dominar o mundo. Eu brinco hoje aqui em casa e digo, olha, eu acho que um tigre comeu os outros, porque hoje a gente sabe de um que eu creio que seja a maior potência já aí mundial, tá? Muita gente começou dizendo assim, porque é trabalho escravo, é porque é produto sem qualidade. Gente, a minha filha comprou num bazar, tá? Porque ela gosta desse negócio de sustentabilidade, ela curte isso, que é estupendo. Então, se a peça tá boa, a roupa tá boa, ela comprou um short de alfaiataria preto que eu achei lindíssimo. Aí eu olhei aquele short nela, não sabia, ela comprou num... Eu digo, esse produto não é nosso. Eu disse pra ela, porque a qualidade estava impecável. A palavra é essa, tá? Eu tô dizendo porque essa foi a minha função. Produzir coisas de qualidade para marcas famosíssimas, ok? Então eu sei o que é qualidade. Gente, eu olhei pro short e disse pra ela, isso aí não foi fabricado aqui. Infelizmente, eu gostaria de estar errada, tá? Infelizmente. Mas eu não estava. Ela olhou a etiqueta e realmente a etiqueta dizia importado de tal lugar. Era uma qualidade, a costura, tudo alinhadinho, tudo perfeito. Aquilo que tu bate o olho e tu sabe, tu pode pagar mais em conta. Mas é algo de qualidade. E para mim isso é o que importa. Para mim isso é o que importa. Aí eu olhando, fazendo aquela bolsa hoje, automaticamente eu penso dessa forma, como que isso aqui poderia ficar melhor? Como que isso aqui poderia ficar mais rápido? Eu estava preparando as duas abas laterais da bolsa.
Aí eu colei um lado primeiro, depois eu raciocinei. Mas se eu não colar um lado primeiro, eu vou gastar o mesmo material para encapar, porque desse jeito aqui eu tenho que encapar um lado e o outro. Eu vou gastar o mesmo material para encapar. Eu só vou gastar um pouco mais, não, até o mesmo tempo. Era encapar elas separadas e juntar depois. A qualidade melhoraria muito. E creio que até o tempo, tá? Eu não tô batendo relógio é cronometrando, tá, gente? Que eu aconselho. Eu dei muito curso para as meninas de chinelo aí, e eu sempre ensinava elas a fazer isso. Faça uma vez, faça de novo, analisa, vê como que tu pode fazer mais rápido, aonde tu pode ganhar em velocidade, fraciona o serviço. Mas do que é fraciona o serviço? Deixa eu completar primeiro, que eu já vou dar uma aulinha aí no final para vocês, tá? Resumindo, gente, é isso que eles fizeram. Eles melhoraram a qualidade, que no começo não era legal. A qualidade está estupenda. O valor para bater eles, eu vou dizer assim, olha, dá para fazer. Mas a gente tem que rebolar muito com força, para bater o preço deles, tá, gente? Porque por isso que eles estão uma potência, porque eles estão ganhando em preço. Mas da mão de obra escrava. Gente, eu não vou entrar nesse mérito com vocês. Eu não vou entrar, porque um país que 60% do país vive com até um salário mínimo, e viver com salário mínimo hoje está abaixo da linha da vulnerabilidade já, tá, gente? Eu não vou falar nesse quesito com vocês, tá? Eu vou falar no que eu quero propor aqui no canal. É vocês crescerem produzindo o que for de artesanato ou qualquer outro produto que vocês tiverem. Porque é o meu métier, foi o que eu fiz a vida inteira, e isso foi o que fez o diferencial dessa potência. É parar e estudar, analisar. Esses dias eu disse pra minha filha, eu tava olhando um negócio pra pet, eu saí de pet, de um negócio que eu achei estupendo, que eu quero comprar pros meus gatinhos aqui, para um negócio de cortar legumes. Eu disse pra minha filha, nossa, parece que eles estão dentro da cabeça da gente, quando a gente pensa num negócio assim, nossa, isso aqui é difícil de fazer manualmente, que a gente tá fazendo, ou da forma que a gente tá fazendo, pronto, quando tu pensa assim, tu abre lá um desses aplicativos que vende coisa de lá, eles têm um produto desse, ou nas redes sociais alguém fazendo propaganda de um produto desse. Sabe o que é isso, gente? É fazer o tema de casa sem se preocupar que a grama do vizinho tá mais verde, tá? Eles se preocuparam que eles estão lá com bilhões, tá? Mais de 1 bilhão e 400 mil pessoas que precisam viver, que precisam sobreviver. E quando o dinheiro gira dentro da cidade, dentro do estado, dentro do nosso país, tudo melhora. Tudo melhora, gente. Hoje, o dinheiro não está girando mais dentro das cidades. Eu vou aqui no centro da minha cidade fazer o mercado, eu fico apavorada, as lojas estão tudo vazias. Se nós não fizermos uma corrente, eu estou dizendo isso em vários vídeos, eu estou sendo repetitiva, eu estou queimando os vídeos do meu canal, porque às vezes as pessoas não têm paciência de ouvir um vídeo desse inteiro. Mas quem tiver paciência e entender o que eu estou dizendo e divulgar isso aqui, não me importa que isso caia na boca geral de todos que tem canal grande, que às vezes me ouve e larguem por aí. É a solução, amores da minha vida, para o nosso país. Eu vou dizer mais, é a única solução, tá? É a gente voltar a fazer a nossa economia local. Vamos pensar primeiro na graminha do nosso jardim. Em vez de olhar para a grama do jardim do vizinho, vamos olhar para a nossa graminha. Vamos parar e analisar ela e pensar o que nós podemos fazer para deixar a nossa grama mais verde. Vamos vir para o nosso negócio. Olha, eu estou dando um exemplo dessa bolsa que eu estou fazendo com ela. É a primeira vez que eu estou fazendo essa bolsa. Então, ela sabe que não vai sair perfeito. Porque nada que tu faz pela primeira vez sai perfeito, gente. Nada. Tu faz uma vez, olha, aprendeu. Teve uma ideia, fez a primeira vez, aprendeu. Na melhor das hipóteses, tá? Eu tô dando a melhor das hipóteses aqui, porque geralmente com quem quer criar um produto, um passo a passo, um artesanato, um dispositivo, qualquer coisa, um programa de aplicativo aí, qualquer coisa que tu vá fazer a primeira vez, não funciona. Tu tenta uma vez, tenta duas, tenta três. Tô dando aqui uma possibilidade da melhor das hipóteses, tá? Você faz a primeira vez para aprender, faz a segunda vez para melhorar, porque daí tu para. Eu tô tentando fazer isso nessa bolsa na primeira vez, porque é a minha primeira vez. Mas eu tenho um diferencial aí em criatividade e redução de mão de obra que nasceu comigo, tá, gente? Cada um nasceu com dom, alguns mais do que um. Esse é o meu dom, ponto. Então eu consigo racionalizar o tempo muito rapidamente olhando um produto. E aí eu fui olhar e digo, olha, isso aqui, se eu fizer assim, eu
eu não gasto um tempo maior, mas eu ganho em qualidade, porque tu também tem que ver isso. Agora, a trama aqui, se você fizer essa tirinha e depois só emendar essa, vai muito mais rápido. Se eu tivesse alguém me ajudando, por exemplo, eu botaria uma pessoa fazer só essa parte, a outra fazer essa e alguém só unir. Vai muito mais rápido. Por quê? Não é à toa que aquele vídeo do Charlie Chaplin lá... Charlie Chaplin não. Charlie Chaplin lá, fazendo o mesmo movimento repetitivo várias vezes no dia, é meio chato, mas se tu reduzir a carga horária de repente das pessoas, ele pode ser chato, gente, mas ele fica muito mais produtivo. Algum tempo, em algum canto aí, nos venderam a ideia de que isso não era legal, era isso, era aquilo, que o legal era cada pessoa fazer um monte de operação. Nós caímos no conto da carochinha, nós e muitos países por aí, tá? Estou dizendo isso como alguém que ganhou um prêmio de uma marca famosa aí, porque na empresa que eu trabalhava, eu fiz 1000 pares dia de uma chuteira de uma marca famosa, vou dizer de novo, com a melhor qualidade e o menor número de pessoas, se eu não me engano, de toda a América Latina. E essa marca tem empresa produzindo aí em trocentos mil países, tá, gente? E eu consegui fazer com menos pessoas e com melhor índice de qualidade 1000 pares dia dessa chuteira. Então, é alguém que sabe o que está dizendo para vocês. Nos venderam a ideia que se tu fizesse mais pessoas produzir... Não, gente, é o contrário, tá? E eu entendi isso já há bastante tempo dentro da indústria. Hoje, quando eu montei o canal e comecei a ensinar minhas meninas... Eu comecei a primeira coisa a dizer isso para elas. Se juntem com alguém, se um fizer uma parte, pegar prática naquilo ali, e o outro fizer outra. Eu vendia trama, gente, isso há 10 anos atrás. A minha trama, as meninas compravam de mim a trama, porque a trama pronta ficava mais barata para elas do que se ela comprasse pérola e fosse fazer a trama. Olha bem o que eu quero dizer para vocês, ó. Eu comecei no YouTube ensinando, vi que as meninas precisavam... aprender que nem eu, fui levar para elas o que eu tinha aprendido. Eu tinha ganhado dinheiro fazendo chinelo decorado. Magda, tinha ganhado dinheiro. Então eu fui ensinar para elas, que elas também podiam. Logo eu entendi que se eu melhorasse o processo, se eu botasse o meu conhecimento de gerente industrial, elas comprariam a trama de mim mais barato do que se elas fossem fazer. E é isso que esses países grandes fazem. Se você pegar uma toalha de banho hoje, tá? Uma toalha de banho, gente, que basicamente é uma costura de cada lado e uma etiqueta pregada, tu vai olhar que a etiqueta pregada está pregada depois da vira da toalha de banho. Preciso dizer para vocês que aquilo ali é uma outra empresa, é uma outra turma que faz, não é dentro da mesma empresa. Se fosse dentro da mesma empresa, eles colocariam a etiqueta e depois faria a dobra, ficaria com mais qualidade, mais arrumadinho. Hoje não, hoje tu não pega assim. Porque mesmo uma coisa com 4 costuras ali, uma etiqueta, ainda é tudo feito fora, cada lugar faz uma coisinha. E eu tento trazer isso para vocês há muito tempo, meus amores. Então, para você racionalizar qualquer coisa, se você está fazendo chinelo decorado, semi-joias, bolsa, qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo dessa bolsa que eu estou dizendo para vocês. Se eu fosse produzir essa bolsa hoje, tá? Eu colocaria alguém, falaria com o meu vizinho que está desempregado, a mulher do meu vizinho que está desempregada. Digo, olha, eu quero fazer isso aqui, mas eu quero vender em mais peças. Eu não quero fazer uma só. Porque, gente, a partir do momento que tu faz uma só, para vender, ela vira um artigo de luxo e ninguém paga. A nossa turma que compra a nossa mão de obra não paga o valor. E aí você diz assim, ninguém paga o valor que dá. E não vão pagar, gente. Sabe por que não vão pagar? Porque eles entram naquele site e compram algo de mais qualidade, com estilo de artesanal, que, como eu disse, que dura muito mais e muito mais bonito. Eu tô dizendo para vocês, eu vi videozinhos passando com as ideias que eu trouxe para vocês aqui, no começo do meu canal, e que vocês não ouviram. O país lá fora ouviu. Feito exatamente do jeitinho que eu disse para vocês. Eu não tinha visto isso em lugar nenhum, a não ser dentro das empresas que eu trabalho estudando, porque eu estudo a economia desse país há 35 anos. Aí vocês não me escutam, mas eles escutam. Por quê? Porque eu não sei em que momento a gente ficou egoísta. Eu não sei em que momento a gente ficou egoísta, tá, gente? E quando a gente é egoísta, as coisas ficam ruins pro lado da gente também. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu gostaria que todos vocês entendessem, tá? Para alguém gostar da gente, a gente tem que ser bom para essa pessoa. Essa é a primícia da vida.
ouso dizer que é a premissa do universo para vocês, tá? Para que gostem da gente, a gente tem que ser bom para essa pessoa. Senão, o que vai ter é um jogo de interesse. E ninguém quer. Quem é honesto consigo mesmo, não quer alguém te adulando para o jogo de interesse, quer ser gostado, quer ser admirado. Mas você só é gostado e admirado quando você é bom. Entenderam? Pega uma esposa e pergunta se ela vai amar imensuravelmente fazer tudo pelo marido se o marido não for bom para ela. Pega um marido e pergunte se ele vai amar incondicionalmente a mulher dele, ser leal, fiel, de morrer e matar pela mulher dele, se ela não for boa para ele. Gente, isso é a lei da vida. Entenderam? Então eu vim trazer com todo carinho para vocês sempre isso, que a gente tem a faca e o queijo, porque a gente é inteligente, a gente tem joguinho de cintura. Nós somos um país que, se plantando, tudo dá. Tudo dá. A gente é inteligente. Como que a gente não ganha deles? Eu trouxe, olha, a ideia dessa bolsa é igual chinelo. Quando eu vendi as tramas no canal e eu consegui vender mais barato do que elas pagavam, porque elas iam lá, compravam 100 gramas de uma pérola, 50 do outro, 50 do outro. E é normal, o comerciante que divide aquele pacote grande e pequenininho, ele quer ganhar, é o lucro dele. Ele não está errado. Só que elas que estão fazendo o produto artesanal para vender, ela vai lá e compra e faz, e tem que comprar o chinelo, e tem que comprar a trama, e tem que comprar linha, tem que comprar não sei o quê, e gastar o tempo, e faz um modelo hoje, um modelo amanhã e outro modelo depois de amanhã. Não pega prático nenhuma, então fica caro. O que a Magda fez no começo do canal, e eu digo e disse várias vezes, gente, eu comecei com R$80 porque eu estava quebrada, eu tinha saído da minha profissão, doente, montei um negócio com o que eu tinha dinheiro, o negócio não foi para frente, por quê? Porque eu não podia sair para rua, eu estava doente e a pessoa, a sócia que eu peguei, não vendeu o produto. Simples. Não vende o produto, não tem negócio, tá, gente? O produto tem que ser vendido. O teu produto artesanal ou qualquer outra coisa que tu esteja fazendo, se não for vendido, não tem negócio. E é o que está acontecendo no nosso país hoje. Estão apertando tanto, 60% aí do nosso povo, que eles estão sem poder de compra nenhum, até dentro dos supermercados. Os mercados estão sentindo isso. Então, para quem tu vai vender os teus produtos, cara pálida, se a gente não se juntar a todo mundo? Eu estou tentando conscientizar meus meninos que produzem artesanato, que se nós não reduzir o nosso preço, nosso custo e fazer melhor, a gente não consegue sair desse buraco. Eu digo isso desde o começo. Vou lá voltar para a nossa traminha de novo, só para encerrar, tá, gente? As nossas traminhas, as traminhas que a Magda começou, a Magda raciocinou assim, se eu conseguir um dinheiro com algum amigo, porque quando a gente é correto, honesto e bom, a gente tem amigos. E eu tinha R$80 só. E quando eu vi que o negócio funcionou, que eu consegui tirar todo o meu estoque, eu tinha montado uma fábrica de chinelo, tá? Eu tinha tirado todo o meu estoque, decorei e vendi para as meninas que eram minhas seguidoras no YouTube, eu entendi que ali era um prato cheio para se comer, porque em toda casa que tem mulher, tem chinelo. Se nós decorasse 10% disso, a gente tinha um negócio astronômico. Mas o que é bom para a Magda compartilha, e a Magda compartilhou isso com todo mundo. Gente, eu ouso dizer que só uns grandões aí que entenderam. O meu público que eu quero que entenda, que dá para fazer. Gente, eu quase chorei, vou dizer para vocês, porque eu amo chinelo decorado. Quem usa o chinelo decorado bem feito, ela continua usando sempre, tá, gente? Eu quase chorei quando eu tinha parado um ano de mexer com coisa de canal, de chinelo decorado. Quando eu voltei agora, e aí o YouTube, as outras redes sociais te mandam isso, eu vi loja sendo vendida, não vou dizer no lugar de São Paulo lá, tá? Mas lojas com um bocado de chinelo decorado, um por cima do outro, um por cima do outro, um por cima do outro. Era tira torta, era flor torta, era... Gente, perdemos para aquele início de produto de 35 anos atrás que a gente dizia assim, é xing-ling, não tem qualidade. Eles estão dando um baile em nós. Vou dizer de novo, quando eu olhei o short de alfaiataria na minha filha, de longe, eu não estava perto, tá? Eu olhei de longe e disse para ela, não é um produto nosso. Ela olhou para mim porque ela está tentando, eu estou botando na cabeça que se nós não comprarmos as coisas aqui dentro, o nosso país vai cada vez afundar mais. Então ela está conscientizada disso. Ela comprou num brechó, achou que era. Quando olhou, ela disse, mãe, não é importado. Mas eu notei pela qualidade, entenderam? E nós não estamos nos preocupando com isso. Quando eu olhei aquilo, poderia ser feito do mesmo jeito, gente, para vender
em atacado aquilo. Em vez de usar chinelo, nada contra vender e vender em atacado, tá? Muito pelo contrário. Eu fiz isso com as minhas tramas. Só que o jeito que o chinelo foi bordado, o jeito que ele estava jogado, não era posicionado para ser vendido, ele estava jogado. A palavra é essa. Deu um embrulho no meu estômago, tá? Vou ser bem sincera com vocês. Aí é por isso que muita gente diz assim, não quero chinelo decorado, é brega. A culpa é de quem faz aquilo lá. Aí queima o negócio dele, queima o negócio de um monte de artesã boa, o país começa a afundar, nada melhora, gente. E aí a gente quer culpar os outros. Vamos olhar para nossa grama, esquece como que eles estão fazendo a grama deles ser verde, se eles estão usando um produto bom, melhor, ou se eles botaram alguém lá, carpir com o dedinho. Não, deixa a grama do vizinho, vamos olhar a nossa. Vamos fazer o nosso da melhor forma possível, com o menor custo de mão de obra e a melhor qualidade. Vamos se preocupar com isso. Não interessa que você vai fazer um chinelo decorado, foi o que eu fiz. Quando eu vi que aquilo tinha propensão, o que eu fiz? Pedi um dinheiro emprestado para um amigo, comprei em atacado dois tamanhos de pérola, tá? Naquele tempo, umas pérolas coloridas eram mais caras, hoje estão tudo no preço só, mas naquele tempo era mais caro, eu fui aprender pérola de jeito de qualidade, como se pinta lá salto de sapato de calçado, tá, gente? Que não saísse, que não desbotasse. Comprei pérola numa cor só, em atacado, fui pintar e coloquei pessoas para fazer as traminhas aqui. Alguém só fazia uma daquele jeitinho, a outra só fazia outra daquele jeitinho. Eu botei por tamanho para eles não errar, não se perder, porque eu fazia a trama um lado menor que o outro e eu tinha a trama em 2 tamanhos. Porque 33, 34 dava uma, até o 35 dava uma, 36, 37, 38, 39 com o sapato dava outra. Então eu fazia em 2 tamanhos, pequeno e grande. Gente, elas compravam a trama de mim, pagavam o frete, tá? Elas pagavam, porque não tinha naquele tempo, o frete era normal, pagavam o frete para todo o Brasil e elas ganhavam muito mais que se elas comprassem e fizessem. Vocês entenderam? Aí quando eu ensino isso, se junta com um amigo teu, voltar para essa bolsa, porque eu não sou concisa, eu misturo tudo, entenderam? Mas você já me conhece. Que é a primeira que eu tô fazendo, eu já pensaria sim se eu fosse fazer ela para vender, gente. Eu tô usando aqui um produto, tô falando de produto primeiro, tá? Eu tô usando um produto mais barato, papelão duro, que eu comprei em tamanho, era 1 metro por 1,20, 1,50, sei lá, o comprimento da folha. E eu já fiz 2 bolsas com essas, tenho material para fazer uma terceira e eu fiz muito molde com esse negócio. Então daria umas 4 bolsas. Eu acho que eu não paguei R$10 por isso aí, tá? Mas resumindo, para ficar bem bom para nós, eu vou botar R$4 de custo desse material, desse papelão. Isso aí dá o fundo da bolsa para estruturar e dá a lateral da bolsa encapada como um material durinho, entendeu? Reforçado, porque eu tô fazendo duplo, ok? E o que eu posso encapar com isso aqui? Eu tenho que pensar, tem N motivos. Eu posso desenhar, eu posso bordar um tecido, encapar com tecido, eu posso fazer que nem eu estou fazendo aqui com papel de parede. O papel de parede já tem a cola, fica mais fácil de aplicar. Tem papel de parede com textura, aqui no meu lugar não tinha, mas tem papel de parede com textura. Eu posso... Aí, gente, o encapar daquilo ali é que faz o diferencial não ser trocentos mil igual. Aí você pode fazer um bordadinho, botar uma pessoa com você te ajudando ali e fazer só o que é o diferencial para não ficar igual. O corpo da bolsa pode ser igual e só a capa desse negócio fica diferente. Daí o que você faz? Você conversa com o seu vizinho, tá? Você conversa com o seu vizinho e diga, olha, eu vou produzir coisas desse estilo aqui. Essa bolsa tá nesse formato, mas você pode fazer ela quadrada, você pode fazer ela retangular, você pode fazer ela oval, do jeito que você quiser. O processo seria parecido. Você conversa com o seu vizinho, a sua vizinha diz, olha, eu vou produzir isso aqui. Tu não quer produzir isso aqui pra mim? Eu te mando, tu ensina a primeira vez, primeiro tu entende, faz, que nem eu tô fazendo com essa, tá? Um lado eu tô fazendo um jeito e outro lado eu tô fazendo outro. Se eu for fazer uma segunda bolsa nesse mesmo processo, eu ainda vou melhorar mais. A terceira já vai sair uma obra-prima. Entenderam? Então você vai fazer uma, vai fazer 2, vai fazer... esse jeito ficou melhor, ficou mais rápido. Vou pegar aquela pessoa, aquela mãe que eu sei que tá em casa, tá precisando botar dinheiro dentro de casa, tá com os filhos aí
né, adolescente precisando comprar coisinha bonitinha, que, poxa, eles veem na rua, eles querem também, gente. Enfim, chama ela de, olha, eu vou trabalhar com isso, tu faz isso aqui pra mim, vê se tu comprar em mais quantidade, procura na internet, procura nesses grandes sites, o que tu pode comprar nisso aqui, nesse produto que fique mais em conta. Ah, eu vou trabalhar com esse produto, uma hora tu usa sim papel de parede, outra hora, tu pensa, começa a usar a criatividade e pensa em fazer encapado com matelacê, eu nunca consigo dizer esse nome. Mas se a pessoa tem costura, ela pode fazer aquela acolchoadinha, e botar por cima disso aqui, fazer o acabamento. Entenderam? Gente, isso aqui, olha, se a pessoa tem uma filha que desenha bem, que nem a minha filha do meio, tem um dom de desenho incrível na mão, ela pode fazer uma pintura diferente para cada peça. Olha a opção. Aí tem uma outra vizinha lá que poderia só fazer o fechamento. Sabe aqueles negócios bonitos, como aquela bolsa que eu fiz pra mim, que tem um coração lindo, estupendo, que brilha, que chama atenção? Aquilo ali poderia ser feito um quadrado, um estilo de uma flor, tipo broche que as mulheres botam aqui, fazer aquilo daquele estilo. Ele fica como um enfeite de fechamento em cima do fechinho ali, tic-tac da bolsa. Vários modelos, várias cores, vários tipos. Alguém se dedicar só a isso. Ela não precisa ir atrás de venda, ela vai vender para você, ela vai entregar para você organizar e montar a bolsa. Você só vai montar a bolsa. Aí tu imagina se dentro de tudo isso aí, dentro da sua família, ou essas 3 famílias, você juntar 3 famílias aí, entenderam? Se aí dentro dessas 3 famílias tem um menino fera que sabe escrafunchar a internet, entender que consegue botar num desses sites grandes para vender, num preço bom. Ou pode fazer uma propaganda com youtubers ou instagrams, essas influencers que tem na cidade, e que ela pode fazer propaganda na sua rede social, impulsionar na rede social e mostrar só para sua cidade, para você primeiro vender na sua cidade. Ponto, agora você já vendeu na sua cidade, você cresceu, vá para dentro do seu estado. Fora isso, a gente tem que fazer um trabalho de conscientização que quem tiver empregado tem que comprar desse pessoal. Ah, mas eu vou pagar mais caro. Ok, meu amor, mas você está melhorando a qualidade de vida da sua cidade. Para o teu filho poder andar mais tranquilo na rua, para você poder ir num cabeleireiro e ser atendido bem, porque o salão tá andando, tem gente, ele pode se especializar, ele pode pegar gente especializada. Eu vou dizer de novo aqui algo que eu disse esses dias aí, que alguns donos de igreja aí, misericórdia, vão ter vontade de me esgoelar. Mas você que trabalha, que tem uma renda fixa e que tem condição, porque afinal de contas você trabalha, você tem que usar calcinha, você tem que usar calçado, você tem que usar bolsa, enfim, em vez de comprar lá fora, pense em comprar aqui, aí até o pessoal se adequar totalmente, talvez você vá pagar ali, sei lá, R$20, R$30 a mais de uma bolsa. Às vezes você paga o tempo que leva para chegar e você compra, às vezes o frete vem incluso ali, fica quase elas por elas. Mas mesmo que você vá pagar, digamos aí, sei lá, 30, 40, R$50 a mais. Pensa com você, isso aqui é aquele, de repente, 10% que Deus nos diz pra gente dar para ele, quando tu faz para um pequenino meu, para mim você tá fazendo? Então, de repente, disponha a isso, uma parte disso, que vamos combinar, gente, vamos combinar, tem pastor aí que agora há pouco tempo eu vi, estão cobrando R$30 mil para dar um culto, tá? Aí eu pergunto para você, gente, o que é isso? Eu fiz um cálculo rapidinho na minha cabeça, R$1.500 por um culto, estava muito bem pago, porque afinal de contas, se ele fizesse só 15 por mês, trabalhasse um dia sim, um dia não, digamos assim, que ele fizesse 15 cultos só. Nenhum hoje empregado de carteira assinada trabalha menos do que 20 horas semanais por mês, vem 20 dias por mês, no mínimo, 20 dias por mês, tá gente? No mínimo, tá? 20 dias por mês. E vamos combinar que se trabalhasse cobrando R$1.500 por culto, tô misturando os assuntos, mas é isso que eu quero que vocês entendam. Se cobrar R$1.500 por culto, gente, 10 cultos é R$15 mil, não precisa nem fazer 15 no mês. É R$15 mil. Se for 15, um dia sim, um dia não, vai passar de 22 mil. Entenderam? Aí eu pergunto para vocês, 60% do nosso país não está nem perto, está vivendo com salário mínimo. Que dono de igreja é esse que cobra um valor desse, que é para si, que é uma vida estupenda para si? Eu não estou nem dizendo que ele tem que tirar do bolso dele. Põe a comunidade dele fazer algo, faça ele algo. Vai lá ensinar isso que eu estou ensinando. Estudar, pegar alguém, pagar alguém que saiba dar uma boa aula, dar aula de
política econômica, da aula de produção, da aula de internet, da aula de programação. Não tem ninguém falando nisso. É para o nosso próprio bem, é para a nossa própria turma. Pergunta, eu não sei, de repente nos lugares de vocês tem, tá? Eu não vi falar por aqui, eu posso estar cometendo uma asneira. E olha, não estou dizendo que é errado você fazer isso. O cristão que está lá fazendo está completamente certo. Ele tem a fé dele, acredita e vai lá e faz. Ele está corretíssimo. Mas e os caras que estão recebendo isso? Por que não pagar para que o pessoal da comunidade dele cresça, ganhe mais, entenda que tem que fazer girar dinheiro dentro da cidade? Falar de Deus é estupendo, é maravilhoso, mas antes de ir para o céu nós vamos viver aqui. E se nós fizermos um melhor lugar para nós vivermos aqui, pode ter certeza que o seu Deus, o meu Deus e o Deus de cada um que acredita que aquele cara maravilhoso, estupendo, que pode todas as coisas, que nos ama imensuravelmente, vai ficar feliz. Se nós fizermos a nossa vida, Deus não gosta de escravidão. Quem crê na Bíblia aí, vê que desde o começo da Bíblia lá, ele batalha para que não haja escravidão aqui. Entenderam? Ele é um Deus justo, de justiça, de igualdade. Então, o que eu estou ensinando aqui é nós sermos competitivos. Eu não estou contra o outro país. Eles fizeram o tema de casa, eu não tô lá dentro, eu não sei como eles vivem, eu não vou julgar pela boca de outras pessoas, eu não fui lá, mas eu estudo o produto deles. Há 35 anos. E uma coisa que eu aprendi na vida, se alguém estudou sobre um assunto muito mais do que eu pelo menos paro para ouvir. Alguma coisa essa pessoa aprendeu. Eu estudo um cardiologista que estudou, que fez mestrado, doutorado, eu estudo alguém que fale dos intestinos, que a doença 90% se origina lá, entenderam? Eu estudo cientistas, eu escuto o cara que se formou não sei aonde, que tem uma teoria sobre o Big Bang, sobre o início da vida. Gente, a gente tem que ser aberto a tudo, principalmente a quem estudou algo muito mais do que nós. Eu estou dizendo para vocês, eu estudo a economia desse país há 35 anos. Escutem o que eu estou dizendo, dá, mas vocês têm que pensar além do umbigo. Eu não vou parar, daqui a pouco a minha vizinha, talvez ela fez o cálculo melhor, talvez na hora que tu está dormindo ela ainda está produzindo, então ela pode te entregar um pouco mais em conta, daqui a pouco tu viu que ela comprou um carro melhor que o seu, não, ela está ganhando mais do que eu. Não, ela está te entregando o produto do jeito que tu pediu. Eu quero que fique um pouquinho mais competitivo, agora ela está maior, ela pode comprar um estoque maior, aí talvez ela possa baixar um pouco o preço. Gente, em se respeitando, tudo funciona. Lembra uma frasezinha que eu disse lá? Se você quer que as pessoas gostem de você, você tem que ser bom. Entendeu? Se você não é bom, não reclame que as pessoas não gostem de você. Entendeu? Eu sou bom e todo mundo me bate. Vou levantar a mão aqui que eu tô no começo da fila aí, tá, gente? Eu levei rasteira de um bocado de gente. Sabe o que eu aprendi agora com 60 anos? Eu nunca guardei mágoa e dor e desejei o mal pra ninguém, nunca, tá? Mas eu aprendi agora que eles só não têm conhecimento suficiente ainda, então a gente tem que dar esse conhecimento. A gente tem que explicar pra alguém. Eu disse isso esses dias, eu encontrei um cara que eu considerava meu amigo e que tinha roubado todo o meu acerto de compra, o melhor amigo que eu tinha. Sabendo que eu era mãe solo, estava num país longe, num estado longe do meu, tinha uns filhos para sustentar, eu não tinha dito isso para ele. Eu encontrei por acaso ele na rua e disse: tu sabe que tu me machucou tanto, porque tu era meu amigo do fundo do meu coração. Tu me machucou tanto, que eu chorei tanto, que uma pessoa disse pra mim: Magda, para de chorar por ele, porque tá todo mundo achando que vocês eram amante e que ele te deu um fora. Não, nunca houve esse tipo de sentimento por nós, mas foi um amigo que me traiu, e eu disse isso para ele dessa vez: você me machucou muito, tenta não fazer isso com mais ninguém. Então a gente tem que ensinar, isso é falta de conhecimento, entenderam? Então vamos fazer a nossa parte, vamos fazer bem feito. E eu quero terminar com essa imagem aqui, tá? Eu vou trazer mais aulas de como racionalizar o tempo, eu vou trazer mais aulas de como reduzir em matéria-prima sem tirar a qualidade, tá bom? Mas vocês têm que distribuir esse vídeo. Você entendeu o recado? Manda para alguém que nem faça artesanato e diga: escute isso aqui. Porque daqui a um pouco tem alguém pagando um carro de som, pagando os influencers do lugar para fazer isso que eu estou fazendo. Olha, compre do pequeno. Se você não comprar do pequeno, se você não comprar do cara que faz artesanato na sua cidade, o dinheiro aqui dentro vai acabar, a qualidade de vida dessa cidade vai terminar, e vocês daqui a um pouco estão reclamando da criminalidade. Se vocês começarem a divulgar isso dentro da cidade de vocês,
Ah, não tem para ninguém, porque nós somos muito criativos. Agora eu quero falar dessa imagem para vocês entenderem que ser bom é o melhor caminho. Primeiro eu quero dizer para vocês que todas as imagens que estavam passando aqui são reais, não são de inteligência artificial. É o descanso de tela do meu PC. Quando eu entro, eu acho a imagem bonita, eu printo. Então, acho que não tem direitos autorais porque tá ali no PC para todo mundo ver, tá? Mas são imagens de lugares, todos eles reais, tá? Alguém achou linda essa obra da natureza e registrou em uma fotografia. Essa última aqui é do James Webb, acho que é esse o nome de um telescópio estratosférico que alguém inventou e largou lá por cima para tirar foto das galáxias por aí, do universo, tá bom? Eu amo as galáxias, tá, gente? E eu quero dizer para vocês que eu creio que esses caras devem estar meio assustados, né? Porque isso aí é como se a gente estivesse no topo de uma colina, tá, gente? E pudesse fazer um giro de 360 graus, olhando para cima e para baixo e conseguisse tirar foto de um lugarzinho só. É um flash, digamos, é um clique, tá? Imagina a quantidade disso aí no giro que o negócio tá fazendo. Isso é só um clique, tá? Aí eu vou abrir para vocês assim, ó, para vocês verem. Vocês pararam para pensar que cada pontinho desse aí pode ser um outro mundinho igual ao nosso? Vocês pararam para pensar isso? Nenhum cientista, por mais avançado que ele já esteja, ele sabe eu sei o que é estrela, eu sei o que é isso. Ele só sabe realmente, nem sabe direito, o que tem na nossa galáxia aqui, tá? A Via Láctea. Mal e porcamente eles sabem o que tem ali na Lua, porque foram lá e pousaram uma nave em algum lugar lá, tá? Se eles estiveram lá mesmo, porque eu não tenho certeza absoluta de nada, ok? Enfim, isso aí é só um pontinho, então eles não sabem exatamente, mas vocês pararam para pensar que cada pontinho desse aí pode ser um planetinha como o nosso? Você conseguiu parar para pensar, entender, acreditando em Deus ou não, a pequenez do nosso ser? Nascemos, crescemos, esperamos que evoluímos um pouco e vamos de arrasta para cima. É ou não é? Essa embalagem aqui, que contém uma essência, vai ser descartada. Vai ir para algum canto aí onde vai servir de início de uma nova vida. Se for enterrado, né? Vocês já sabem. Se for incinerado, vira carbono, que também é início aí de alimento para qualquer vida, tá, gente? Então, vamos pensar uma coisa. Vale a pena não ser bom? O nosso livre-arbítrio, isso é coisa da Magda, tá? O nosso livre-arbítrio, ele foi nos dado para que a gente escolha um caminho, ser bom ou não. É a nossa escolha. O que vai acontecer no percurso aqui, gente, algumas coisas são resultado das nossas escolhas e outras não. Outras a gente já vem pré-determinado. Vou dar um exemplo. Quando eu disse que a gente não conseguia acertar nada na primeira vez que fazia, tinha que tentar 1, 2, 3, sei que algumas mães poderiam dizer, ei, peraí, porque o meu primeiro tesouro já nasceu espetacular, é lindo, é maravilhoso. Eu também tenho um pequeno tesouro desse, tá? Meu filho mais velho é o meu único filho homem. E a gente pode dizer, não, eu já fiz perfeito. Vamos combinar que você não fez nada, cara pálida. Aquele serzinho ali é produto de muitas tentativas antes de você. Exatamente. Até os cientistas já entenderam que nós somos oriundos, viemos de uma mesma origem. Não é lindo? Todo ser vivo veio de uma mesma origem. Então, que tal a gente pensar em ser bom? Seja bom para você e para o seu coleguinha. É isso, mesmo quem não acredita em Deus, entende que Jesus foi alguém fora da curva, que veio aqui para mudar as eras, antes e depois de Cristo, que veio nos ensinar coisas lindíssimas. E uma das coisas que ele ensinou foi isso. Amai a Deus, a origem, acima de todas as coisas, a você e ao seu irmão. É aquela frase, seja bom para você e para o seu coleguinha. Então, vamos fazer negócios bons, vamos encontrar parcerias boas de negócio, vamos torcer para nós e para o nosso coleguinha crescer, ter uma vida mais correta, mais justa. Isso é qualidade de vida para o nosso país, gente. Isso é responsabilidade social. Gostou? Deixa um like. Compartilha, gente. Manda para alguém, não precisa ser só uma artesã. Ou mande mesmo para alguém que está precisando, de repente vai ser um parceiro estupendo de negócio. Ou alguém que vai levar para um patrão, para que o patrão entenda que talvez tenha que mudar algumas coisas na sua empresa para que seja mais competitivo o seu preço. Faz rodar esse vídeo aí, vocês vão ver que as coisas começam a melhorar quando a gente compartilha o bem.
Tá bom? Um beijo carinhoso em cada um de vocês. Como eu acredito em Deus, fiquem com Deus. Quem não acredita, fique em paz. E o que eu desejo para vocês é que cada um de nós, tá? Eu também, que a gente encontre felicidade, tranquilidade, paz, carinho, amor, respeito. Ai, como é bom. É lindo, né? Beijinho e agora eu fui.